Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Essa semana, mais precisamente no dia 15, é Dia dos Professores. Eles que são essenciais para a nossa formação. E aí mesmo ainda no início da semana já tinha trend com o termo Dia dos Professores no Google. E recentemente uma pesquisa do Instituto Semesp divulgou uma projeção preocupante de que em 2040 o Brasil pode sofrer um apagão de professores na educação básica. E isso tem explicação. Vou citar aqui alguns itens, que foram apurados nessa pesquisa. O envelhecimento dos profissionais da categoria, o desinteresse dos mais jovens, o abandono precoce da carreira, quem começa mais logo desiste, e o avanço do ensino à distância na faculdade. Então, para a gente entender melhor esse cenário preocupante, eu converso com o Rodrigo Capelato, que é diretor executivo do Semesp, a entidade que fez a pesquisa citada agora há pouco, e também com a Amone Inácia Alves, que é doutora em educação pela UFG. Bom, sejam muito bem-vindos aqui ao Tá na Web, doutor Rodrigo, Amone. Bom, gente, eu queria começar falando um pouco sobre a pesquisa, que acho que é o que mais chama a atenção, disso, e vou pedir licença para começar pelo Rodrigo, porque eu quero entender de onde que surgiu essa necessidade de fazer uma pesquisa e como que esse resultado apareceu, Quem foi ouvido, enfim, conta um pouquinho melhor para a gente, Rodrigo. Olá, Mari. Olá, professora Amone. Então, essa pesquisa nós resolvemos fazer porque nós detectamos, e fomos diagnosticando o crescimento muito grande na procura das licenciaturas na educação à distância. E pelo que a gente sempre observa, o aluno que vai buscar a educação à distância é um aluno de uma faixa etária um pouco mais avançada, acima de 30 anos, ou seja, geralmente é um aluno que já está trabalhando. Então, isso nos chamou a atenção e, recentemente, saíram os dados do ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, dos concluintes das licenciaturas, e a maioria era de educação à distância, e os dados mostraram no questionário do aluno, 58% respondeu que já estava no magistério. Então, isso nos chamou a atenção. Será que os jovens estão buscando licenciatura, uma vez que as licenciaturas estão crescendo, mas crescendo por meio da educação à distância, E por meio da educação à distância são já, na verdade, a grande maioria, professores que já estão no magistério. Então, com isso, a gente foi atrás para desvendar, para descobrir se efetivamente a gente estava também atraindo os mais jovens, E a pesquisa mostrou que não, que dado, a gente fez uma estimativa, que os professores vão se aposentando, aqueles que já estão na rede básica atualmente, e os jovens não vão ingressando, porque a procura dos jovens pelas licenciaturas é muito menor do que dos jovens por outros cursos. Só para você ter uma ideia, de 2010 a 2020, ingressaram em outros cursos que não nas licenciaturas, o crescimento de ingressantes foi de 50%, enquanto que nas licenciaturas o crescimento de ingressantes de jovens até 29 anos foi de apenas 29% nesse período de 10 anos. Então, isso mostra que os professores vão se aposentando e, ao mesmo tempo, os jovens não vão ingressando para complementar essa carreira. Uhum. Então, mesmo com uma diminuição do número de jovens no decorrer dos anos, a gente vai ter uma falta de professores. A estimativa do IBGE é que hoje nós temos 44 milhões de crianças, jovens de 3 a 17 anos, e em 2040 nós teremos 40 milhões. Então, a relação, para se manter a mesma relação de docente por aluno de hoje, o número de professores, até a necessidade vai diminuir. Mas, pelas nossas projeções, o número de professores vai ser ainda menor. Então, vão ficar faltando 235 mil professores pelas nossas estimativas. É um número muito alto, doutora Amone? A senhora que é doutora em educação, com certeza tem aí perdão, uma carreira, uma experiência nisso. A senhora atribui esse dado a quê? Esse desinteresse? Seria as condições de trabalho? Seria realmente a outras profissões que são mais promissoras? Fala um pouquinho sobre a sua impressão.
Então, primeiro, cumprimentar todos e todas que estão aqui conosco, né? O professor, eu vou chamá-lo de professor Rodrigo, que fez uma bela pesquisa, né? Que nos ajuda muito a entender aí os dados e a entender essa realidade, né? Dentro dessa perspectiva que está sendo apresentada, eu acho que tem várias coisas aí, né? Algumas coisas já foram ditas pelo Rodrigo e tem a ver com a questão da desvalorização da carreira. Apesar de termos aí um Plano Nacional de Educação em andamento, né, que fala, por exemplo, na questão da valorização dos profissionais da educação, e aí eu queria fazer uma observação que não são só os professores, são os profissionais, né? As escolas estão carentes de um conjunto de pessoas que lidam com os estudantes, que lidam com o cotidiano escolar. Então, a gente tem essa questão dos profissionais da educação. Mas eu queria ter ousadia aqui nesse momento de falar de dois aspectos que eu acho que precisam ser também observados, né? Por favor. Somando aí a essa pesquisa. Eu acho que uma é a Emenda Constitucional 95, que descongela os recursos para a educação. E isso impacta também na formação dessas crianças e adolescentes que buscarão as carreiras. Evidentemente que isso não é um elemento que a gente possa analisar de forma isolada, mas impacta na ideia de que a escola é sempre ruim. E ser profissional da educação é sempre algo demandado, porque as escolas estão vivendo o contingenciamento aí dessa emenda constitucional. E um outro elemento que eu queria abordar aqui é a reforma do ensino médio, e os dados que o senhor apresenta, né, Rodrigo, que estão dizendo que 2040 esse apagão. A reforma do ensino médio, né, a 3.415 de 2017, ela vai impactar também, porque ela reduz do estudante a capacidade de escolha, né? Então, se o aluno escolhe, por exemplo, o itinerário formativo de ciências da natureza, depois ele decide fazer uma licenciatura, certamente ele não terá escopo formativo para concorrer a um Enem, né, por exemplo, e entrar na carreira. Não é só para ser professor, mas para as outras carreiras também. Então, eu imagino que, no nosso caso, ela é mais dramática, né, essa situação é mais dramática em razão da desvalorização da carreira, né, do envelhecimento. Nós, professores, eu vou me colocar nesse lugar, estamos cansados, né? Imagine vocês que nós vamos nos aposentar com 60 anos, né? Então, é uma carreira de desgastes, né, cansaços, adoecimentos, né, mal-estar. Então, um conjunto de coisas aí que, de fato, não atrai juventude, além dessas condições aí que eu falei, da emenda constitucional, que é dos gastos, da reforma do ensino médio, e várias outras coisas que não fazem com que a carreira seja atrativa. Para vocês terem uma ideia, Rodrigo, eu queria falar aqui sobre a UFG, que eu trabalho. Nós temos vários cursos de licenciatura, só um curso conseguiu preencher as vagas, né? Então, é sintomático esse fenômeno já na atualidade. Já é real, na verdade, né, professora? Talvez esse apagão aí daqui 2040 até aconteça antes. Isso. Olha que eu estou falando de uma universidade pública, gratuita, laica, né, socialmente referenciada, que é o UFG. E isso se estende, né, quando a gente vai analisar os dados e conversar nas diversas instâncias, a gente percebe essa lacuna, que muitos cursos de licenciatura que eram até então bastante demandados e que hoje não tem procura. Então, como eu falei, a gente precisa analisar esses dados aí com muito cuidado e efetivamente pensar em políticas públicas assertivas, né? Que não basta colocar essas pessoas na universidade, elas precisam também de políticas de assistência, de modo que seja atrativo, né, estudar para ser professor. Professora, já eu quero saber um pouco mais também sobre esse cansaço, enfim, as dificuldades, né, que o professor inventa principalmente na educação básica e principalmente nas escolas públicas. Mas quero voltar agora com o Rodrigo para citar mais alguns dados que eu separei aqui da pesquisa para a gente. Inclusive, vai ao encontro do que a senhora estava falando agora sobre a questão do envelhecimento dos profissionais da categoria, né? Então, ó, o número de docentes com mais de 50 anos que vão se aposentar logo logo, né, aumentou 109% de 2009 a 2021. Esse dado, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente. Quem que foi ouvido, né? Como é que vocês fizeram? Foi uma amostragem? Explica um pouco sobre o modus dessa pesquisa. Não, esses dados são dados do Censo da Educação Escolar,
né? Então, é dado censitário, não é nem por Tá. amostra, né? Que a gente tem realmente a situação, e você tem o censo da educação básica, você tem ele anual, né? Então, a gente conseguiu pegar ano a ano e foi comparando, né? Então, na evolução, você tem aqueles professores envelhecendo, né? Porque eles estão na casa, e ao mesmo tempo você não tem, e se você olha entre os professores mais jovens, vai diminuindo, né? Então, a participação dos professores com até 29 anos, ela vai diminuindo drasticamente se comparado a 10 anos atrás para hoje, né? Então, uma situação bastante complicada e bastante preocupante. E, até reforçando o que a professora Moni falou, né? Esse estudo ele fez um apanhado geral, mas se a gente vai nas licenciaturas por formação específica, a situação ainda é mais grave, né? É um segundo passo que a gente quer estudar, mas o que a gente tem? Porque grande parte desses alunos vão escolher pedagogia, né? Em pedagogia, muitos para trabalharem principalmente na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2. Quando a gente vai para o ensino médio, que você precisa ter os professores mais específicos, ou mesmo no Fundamental 2, né? Então você tem que ter o professor de Química, de Matemática, de Ciências Naturais, de Biologia, etc. Aí a procura é muito menor, né? Como a professora Moni falou, quer dizer, até com a reforma do ensino médio, né? Isso vai ficar ainda mais gritante, essa falta de professores, né? Ou seja, se a gente, no cômputo geral, já viu que a atração por as licenciaturas já é menor do que nos demais cursos, se a gente se aprofunda e vai olhar, por exemplo, professor de biologia, professor de química, professor de matemática, aí a procura chega até, o crescimento de ingressantes chega até a ser negativo, né? Houve até um decréscimo de ingressantes de 2010 para cá. Então, a situação é ainda mais grave. Rodrigo, sobre isso, eu deixo até separar aqui esse dado, porque eu estava pesquisando, essa pesquisa do INEP, essa agora que eu vou citar, mas tem tudo a ver com o que você fala sobre essa questão das áreas, né? Teve, enfim, várias especialidades, teve uma queda bem grande em pessoas que não concluíram, estudantes que não concluíram a graduação. Então, ó, os dados entre 2016 e 2020, menos 21,3% em biologia, que o senhor citou, Química, menos 12,8%, Ciências Sociais, menos 11,7%, Letras, menos 10,1%, História, menos 7,5% e Geografia, menos 6%. Eu separei esses que eram os principais, mas a gente vê que realmente é um déficit, né, que já acontece em todas essas áreas. E aí, professora, voltando aqui para o que a gente estava falando a respeito da questão dos profissionais estarem envelhecendo, dessa dificuldade, eu queria saber, que é claro, né, que a gente sempre fala que professor recebe muito pouco, que as condições de trabalho não são tão adequadas. Eu queria saber se ainda hoje esses são os dois pontos mais críticos, né? A questão de uma remuneração baixa e de condições de trabalho estressantes e até degradantes, a depender da escola. Penso que sim, mas assim tem outras coisas também, né? Assim, a gente vive num processo de culpabilização, de responsabilização e culpabilização do professor pelo que acontece, né? Então a gente vê um alto índice de cobrança, é uma profissão muito cobrada. As escolas, elas ficam solitárias aí, eu acho, nessa tarefa de educar. Mas eu queria fazer uma outra observação também, voltando a essa fala nossa anterior. Também os sistemas de ensino não têm realizado concursos, né? Então, a gente tem também, aqui a gente teve um movimento em Goiás para que fosse feito um concurso público, né? Absorvendo os professores que formamos nas nossas universidades públicas. E a gente percebe que o contingente de vagas ofertadas é muito inferior ao que as escolas de fato precisam, né? Então, assim, esse envelhecimento, ele é um envelhecimento que precisa também ter essa observação. A gente não tem a renovação dos quadros mediante concurso público. Então, ao professor que vai... Por que busca a rede pública? Porque é maior, né? É que tem um maior número de estudantes. É o que contempla a maior parte daqueles que formamos. Então, é nesse sentido também que a gente passa a ter aí um problema, né? Muitos professores com contratos ainda mais precarizados, apesar do que a gente vê ao contrário do que a lei diz, né? A gente tem ainda contratos
altamente precarizados, professores que vão trabalhar, inclusive receber menos de um salário mínimo com esses contratos. E com isso que eu estava falando da reforma do ensino médio, ela traz outro problema também. O professor dessas áreas aí, biologia, história, ele, por exemplo, no ensino médio, o que ele daria de 2, 3 aulas por semana, ele vai ter que dar uma, né? Porque a grande parte da carga horária fica adstrita às questões do projeto de vida, né? Habilidades socioemocionais. Então, ele tem que se desdobrar em diferentes escolas para compor sua carga horária aí de 20 ou 40 horas. E conseguir Então, compor um são muitos salário, né? problemas que É complicado. Bom, gente, eu adorei o nosso bate-papo. Esse tempo aqui para essa entrevista vai chegando ao fim. Professora, muito obrigada pela sua participação e por nos mostrar, né, a realidade dos professores. E parabéns pela profissão que é tão necessária e que eu admiro muito. Eu agradeço e convido todos e todas para nos ajudarem a defender nossa escola pública, as escolas brasileiras, nossos estudantes, nossos professores. Muito obrigada, gente. Obrigada. Agradeço também ao Rodrigo. Rodrigo, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Você que é diretor executivo do Semesp, que fez essa pesquisa e que alerta a gente para esse problema que é real e que está tão logo aí, né, batendo na nossa porta. Obrigado e sempre estaremos fazendo essas pesquisas, porque realmente essa questão dos professores é uma questão urgente, a questão da valorização dessa carreira, né, da profissionalidade do docente, e a gente precisa olhar, porque realmente se a gente já tem um problema na educação básica, né, pública, esse problema tende a se agravar se nada for feito. É isso. Uma boa noite para vocês, obrigada. Você aí de casa continua comigo, agora a gente vai voltar para as telas, porque tem mais assunto, né, que foi pesquisado aí. Vamos dar uma olhada? Durante a semana, gente, na internet, outros assuntos foram pesquisados e eu vou pedir para colocar aqui na tela o primeiro assunto. Vamos lá? Lollapalooza 2023. A gente começa a semana, então, com o Lollapalooza. Novamente, ele está aqui nos trends. Semana passada a gente falou dele e teve mais de 100 mil pesquisas. É porque a organização do evento finalmente divulgou o line-up dessa edição e aí nomes como Drake e Billie Eilish foram confirmados. Além também dessas atrações internacionais, a gente tem nomes nacionais como Ana Vitória, Pedro Sampaio e Paralamas do Sucesso. O Festival de Música acontece em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023. O nosso próximo tópico, outro destaque aí, foi o IPCA de setembro, que caiu aí um pouquinho. O IPCA, gente, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A queda neste mês foi de 0,29%. É o terceiro mês seguido de deflação. E um reflexo, né, provavelmente ainda da queda dos preços dos combustíveis, que realmente foi um valor, né, caiu bem, a gente pôde sentir isso no bolso, e além dos combustíveis, a alimentação caiu pela primeira vez no ano. A deflação mais intensa foi registrada em Fortaleza, no Ceará. Por lá os preços caíram de verdade. E o nosso último destaque, com mais de 50 mil pesquisas, nessa terça o nome do governador de Alagoas, Paulo Dantas, esteve nos trends depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou ele do cargo por 180 dias. A investigação apura se teve algum desvio de recurso na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas por meio de repasses ilegais de salários de funcionários fantasmas. Bom, com isso a gente faz uma pausa, então. No próximo bloco eu volto com mais notícias para você. Não saia daí. Estamos de volta e vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. A gente começa com a fake que está lá no nosso Instagram. Essa semana a gente publicou que era fake o áudio que circulou nas redes sociais sobre a ação de hackers russos e do exército na eleição. A mensagem diz que militares agiram após serem avisados de fraude pelos russos. É fake news, gente, viu? A o primeiro turno da eleição correu tudo certo, não existe isso, não teve ataque hacker e o TSE é a nossa fonte aí mais segura de informação. Bom, na nossa programação o tema foi outro, mas a gente também desmentiu uma fake news, veja só.
É fake news essa notícia que teria alterado a questão envolvendo qual a idade que a pessoa é considerada idosa no Brasil e dentro também dos critérios da própria OMS, ligado à ONU, que trata da questão da saúde a nível mundial. Na verdade, ainda continua no Brasil sendo tratado como pessoa idosa aquela pessoa que alcançou 60 anos ou mais. Isso a gente pode perceber pelo próprio artigo já 1º da Lei 10.741 de 2003, que é o nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Então não houve alteração. Aqui no Brasil, pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Para afastar qualquer dúvida a respeito disso, para a OMS, eles consideram também 60 anos e consideram, em alguns casos, para países desenvolvidos já, 65 anos para alguns tipos de levantamentos em termos de saúde. Mas em termos de conceito de quem é idoso, é 60 anos também para a OMS, então essa notícia é um fake news. E para a gente falar mais sobre isso, eu chamo agora aqui no telão a Larissa Tenfen Silva, que é advogada e também doutoranda em Direito, que vai explicar um pouco melhor para a gente sobre essa questão do direito dos idosos. Bom, então, primeiramente já foi esclarecido, né, doutora Larissa, que o idoso, então, começa a partir dos 60 anos, essa é a idade considerada para os idosos. Então, muito bem-vinda, vamos falar um pouquinho sobre essa fake news. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, é uma alegria retornar. E vamos lá. Estamos aí em tempos de fake news, o que é uma pena, por isso a nossa necessidade de ficarmos tão atentos e principalmente cuidarmos aqui para que as pessoas idosas elas possam acessar as melhores notícias possíveis, ou que pelo menos elas tenham canais possíveis de reflexão e diálogo, para que a gente possa depurar, né, todas essas informações que nem sempre são verdadeiras, principalmente as que vêm pelas redes sociais. É verdade, é um perigo e hoje em dia com essa questão das redes sociais a informação se propaga, né, muito rápido e a informação falsa também. Vamos esclarecer então, doutora, quais são os direitos básicos que esses idosos a partir de 60 anos têm garantidos por lei aqui no Brasil? Pois bem, o nosso sistema, nós falamos que o sistema brasileiro ele é composto por diversos ramos, e um deles nós identificamos como o ramo do direito da pessoa idosa. Até antes de eu trazer aqui alguns exemplos de direitos importantes, eu queria iniciar apontando que o nosso estatuto, ele teve uma alteração muito recente, agora em julho, que fez que, inclusive, o nome do estatuto mudasse. Não fosse mais Estatuto do Idoso, mas que fosse Estatuto da Pessoa Idosa. Uhum. E por que essa relevância dessa troca de nomenclatura? Porque nós temos um envelhecimento que ele é muito diferente. E nós temos dentro desse envelhecimento um crescimento da população idosa mulher um pouquinho mais significativo, cerca de 56% dos idosos no Brasil hoje, que chegam aproximadamente a 30, 31 milhões, eles são mulheres, 56% desse número. Então, o Estatuto usava muito a nomenclatura idoso, fazendo referência tanto para mulheres e para homens, mas para a gente incluir as mulheres com mais força, né, trazendo essa simbologia. Então, o Estatuto, ele traz aqui pessoa idosa. Então, essa alteração ela é importante, porque qualquer direito que nós temos aqui na Constituição, independente de sexo, de gênero e da próprio critério etário, ele é destinado a qualquer indivíduo, a qualquer cidadão brasileiro que esteja passando por esse ciclo do envelhecimento, independente das suas características. Tá? Então, essa mudança ela é relevante. Então, o Estatuto ele é uma norma que nós definimos como um microsistema extremamente relevante, porque ele vem trazer aqui um rol de direitos que acompanha
uma série de características importantes da pessoa idosa. Então, nós temos inúmeras características que nos constituem, nos identifica, e essas normas jurídicas aqui, elas vêm acompanhando muitas dessas características para que a gente possa proteger dentro desse envelhecimento que começa, né, aqui a se adensar a partir de 60 anos ou mais, todas essas facetas, o direito à saúde, o direito à família, o direito à assistência, o direito à vida, o direito ao respeito, à dignidade. Então, nós temos aqui um grande rol de direitos que acompanha um diálogo muito próximo com, nós chamamos, com a Constituição Federal, que traz uma série de direitos fundamentais para a proteção desse envelhecimento. Porque esse envelhecimento, acima de tudo, ele precisa ser um envelhecimento digno. E sem a proteção desses feixes de direitos que acompanham essas inúmeras características do indivíduo, nós não conseguimos ter minimamente essa dignidade durante esse envelhecimento. Tá certo, doutora, que explicação mais completa. Acabou aqui nosso tempo, mas muito obrigada, ficou bem claro, né? É a questão da mudança do nome, os direitos e garantias dos idosos. Eu agradeço muito a sua participação e conto contigo também na próxima para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão necessário. Olha, fico à disposição e agradeço e parabéns pelo programa, que é tão importante. Obrigada, doutora, uma boa noite. É isso, gente. Tá na Web fica por aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A TV Justiça está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify. Nossa programação completa você acompanha lá no YouTube. Perdeu alguma coisa? Vai lá para a internet que tá tudo lá. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá.